A paz do Senhor, meus irmãos amados, irmãos queridos, sou glórias, aleluias, motivo de alegria para mim, irmãos, para estar mais uma vez aqui, para compartilhar contigo a palavra do Senhor, para nós aprendermos juntos. Eu tenho aprendido muito, irmãos, através desses áudios, sabe? E espero que Deus tenha falado no teu coração, da mesma forma que Ele tem falado comigo. Hoje eu tenho uma palavra para nós, irmãos, que está em Lucas capítulo 22, no versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues-me que me conheces. Aleluia, meu Deus, que forte, né, irmãos? Então essa palavra, irmãos, Jesus estava dando a última Santa Ceia. Jesus estava com todos os discípulos reunidos ali com ele. E ele sabia que um deles ia trair ele. Ele sabia tudo o que iria acontecer. Ele sabia o que ele iria passar em poucas horas. Ele sabia de tudo. E ali ele estava com os discípulos, explicando, dando as últimas instruções para eles. E Jesus disse no versículo 22 que ele não beberia do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Que ele não tomaria, que ele não faria parte da Santa Ceia novamente até que o reino de Deus fosse estabelecido, né? E Ele está nos aguardando para nós ceiarmos juntos com Ele. E ali Ele tomou, irmãos, Ele compartilhou a ceia com os discípulos. E Ele falando para os discípulos, né, que aquele que quisesse ser o menor no reino de Deus, ele tinha que ser o menor. Que maior é aquele que serve. Maior é aquele que está servindo. E ele estava explicando tudo isso para os discípulos à mesa. Jesus ele veio para servir. E nós também, irmãos. Se você quer ser o maior, sirva aos teus irmãos, sirva à tua família, sirva a todos. Se você quer ser o maior no reino de Deus. E ali Jesus estava ali explicando tudo para eles. Que eles tinham andado com ele e tinham passado por muitas coisas junto com ele. E aí ele fala para Pedro, né, para Simão, que Satanás pediu para cirandar não somente a ele, mas todos os discípulos como trigo. E olha, Satanás já conseguiu licença. Jesus falou para Simão: Simão, Simão, escute bem, Simão. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Quer dizer que Deus havia concedido a licença, né? Para provar a Pedro e aos discípulos. E ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Quando o trigo ele tem que ser separado da palha, eles colocam numa peneira, né? A palha ela vai voar, ela vai sair fora, vai ficar só o trigo. E assim, irmãos, o Senhor ele nos prova para ver se verdadeiramente nós estamos com Ele, se verdadeiramente nós queremos andar com Ele. Se verdadeiramente nós não vamos negar a Ele, né? Isso Jesus está falando para Simão.
E Jesus falou assim, mas olha aí, Pedro, escuta isso agora, Pedro, que eu falo contigo. Eu tenho orado por você. Jesus fala para Pedro, eu tenho orado por você, eu tenho rogado por ti, Pedro, para que você não desfaleça. Eu tenho orado por ti, Pedro, para que não lhe falte fé. Ei, decantarabaxerianda lavada. O Senhor, Ele fala, irmãos, para mim e por você, que na hora da nossa prova, que na hora da nossa luta, Ele tem orado por mim e por você, para que não nos falte fé, para que nós não venha desfalecer, para que a nossa fé não venha desfalecer. E Ele fala assim para Simão, irmãos, e fala para mim e para você, que quando nós voltarmos para Ele, nós vamos animar os nossos irmãos. E Ele fala que quando nós nos convertermos verdadeiramente, nós vamos fortalecer aos nossos irmãos. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Que Pedro ainda não estava convertido. Que apesar de tudo que ele havia passado, de tudo que ele havia presenciado, ele ainda não estava convertido. Pedro andou com Jesus por 3 anos e meio e não estava convertido. Pedro, ele sabia que Jesus era o Cristo e ele sabia que Jesus havia falado para ele que ele era aquele que ia ajudar a igreja do Senhor, que está à frente. Porque o Senhor falou para ele, Pedro, eu te digo que tu és pedra, e que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E o Senhor falou para Pedro, Pedro, o dia que você se converter, o dia que você voltar para mim, você vai animar os seus irmãos. Porque Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Sabia que ele ia ser crucificado lá naquela cruz e que os discípulos iam desanimar. E Pedro, como ele não sabia de nada, irmãos, o que estava para acontecer, o que ele poderia, nem ele mesmo podia imaginar o que ele era capaz de fazer. Ele falou para Jesus, Jesus, eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Ele não sabia o que estava dizendo, né? Porque Jesus fala para ele, Jesus afirmou para Pedro, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo canta, você dirá 3 vezes que não me conhece. Oh, aleluia, que forte, né, irmãos? E muitas vezes nós somos assim como Pedro. Nós nos achamos tão valentes, tão sábios, tão corajosos, tão convertidos. E na primeira dificuldade que nós passamos, nós negamos Jesus, assim como Pedro. Assim como Pedro fez. Pedro dizia que ele estava pronto para ir com Jesus até a prisão, até a morte. E muitas vezes nós falamos dessa maneira, não, Jesus, eu estou pronto. Usa-me, Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Mas quando vem a luta, quando vem a prova, nós nos abatemos, nós nos afastamos do Senhor, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de ir para a igreja, deixamos de nos alimentar da palavra do Senhor, a palavra que é vida, a palavra que nos transforma, que nos cura e que nos liberta. Mas o Senhor, Ele falou para Pedro, Pedro, o dia que você verdadeiramente se converter, você vai ajudar teus irmãos a ficar forte. E assim é conosco, irmãos. O dia que verdadeiramente nós nos converter, nós vamos ajudar os outros a ficar forte também. E assim como Jesus disse que iria acontecer, assim aconteceu, né? Pedro, quando Jesus foi preso e foi levado, ele foi seguindo Jesus de longe, mas ele não ousava chegar perto. E ele, todas as vezes que alguém falava, mas você não é um deles, parece que eu te vi junto com ele, e ele falava, não, eu não sei quem ele é, eu não o conheço. Ele negou Jesus uma vez,
Aí de novo uma mulher falava, mas você não estava com ele? Não, eu não conheço. O outro homem pergunta, mas você também estava com ele? Ele, não, eu não estava com ele, eu não conheço ele. E no momento em que ele falou pela terceira vez, não sei o que você diz, Jesus olhou para ele. Jesus olhou para Pedro e o galo cantou. E Pedro, ele se lembrou das palavras de Jesus, que dizia que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro ia negar ele. E assim aconteceu. Nós, irmãos, somos fracos, somos limitados. Às vezes, muitas coisas que nós não queremos fazer, nós fazemos. Mas eu te convido hoje a você voltar para Jesus, a você se arrepender, assim como Pedro. Pedro, ele se arrependeu, ele se lembrou de tudo que Jesus tinha falado para ele. E ele se arrependeu, ele chorou amargamente. Muitas vezes nós temos decepcionado Jesus. Muitas vezes nós temos deixado de lado a palavra de Deus. Nós temos deixado de lado os ensinamentos do Senhor, negando a Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós poderíamos ter feito muito mais para o Senhor e nós deixamos de fazer. Jesus hoje, Ele nos chama para um novo recomeço, para que verdadeiramente nós possamos voltar a fazer a vontade dEle, a nós nos converter verdadeiramente, para que nós possamos ajudar aos nossos irmãos. Há muitos que estão doentes, há muitos que estão parados no meio do caminho, há muitos que os olhos ainda nem foram abertos, e o Senhor, Ele conta conosco para buscar essas almas, para fortalecer essas almas, para ajudar essas almas. Não negue mais a Jesus, mas faça a vontade do Senhor. Porque Satanás, ele já pediu para nos cirandar, ele já pediu para nos peneirar como trigo. Mas o Senhor, Ele ora por nós. O Senhor, Ele ora por você, Ele ora por mim, para que a nossa fé não desfaleça, para que a nossa fé não se acabe, para que nós possamos voltar ao primeiro amor, para que nós possamos verdadeiramente nos converter e ajudar os nossos irmãos. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje com essa palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor.